Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam preparados aí para o final de semana nessa quarentena para ficar em casa e aproveitar para assistir os nossos vídeos, né? Final de semana ninguém merece, não, né? Final de semana é ficar em casa, ficar à toa, vendo televisão, só curtindo, né, galera? Mas hoje a gente vai é, falar sobre um tema que geralmente pega a galerinha aí, né, quando vai fazer o seu TCC, vai fazer o projetinho lá para concorrer no mestrado, né? E o orientador fica pegando o pé, que são as famosas hipóteses. Mas aí, para falar de formulação de hipóteses, a gente vai dividir esse tema em duas etapas, né? Um que nós vamos abordar hoje, que é uma coisa mais filosófica, teórica, né? E o segundo momento a gente vai falar mais da parte lógica da estatística, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, vocês se inscrevam no canal, né? Que toda vez que eu lanço material, vocês vão receber a notificação, ainda mais se você lá, acionar o sininho lá, né? Toda vez que sair material, vocês vão ter material novo chegando, beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho, que eu sei que a grande angústia de todo mundo é falar de hipótese. Né, você chega lá para o seu orientador, ele fala, mas cadê as perguntas, cadê a hipótese do seu trabalho, né? Principalmente para quem nunca realizou uma pesquisa na vida, né? É difícil, aí você fica naquela agonia e você manda, e você não consegue ter aquela compreensão de como elaborar uma hipótese, né? Então vamos tentar resolver essa angústia aqui hoje, trazendo um pouco de elementos para que você comece a pensar e estratégias lógicas de elaborar uma hipótese. Primeiro vamos definir o que é uma hipótese, né? Então a gente pode definir hipótese de uma forma mais simples, né, que são explicações potenciais para o mundo externo, ou seja, são possibilidades de explicar algo que eu estou pesquisando ou num experimento ou pesquisando em ambientes abertos, naturais, ambiente de campo, né? Então isso seriam hipóteses, né? A tentativa de explicar esses potenciais eventos que ocorrem em experimentos ou em campo, né? Agora, uma coisa que vale ressaltar aqui, que tem sempre uma discussão que as pessoas acham que o trabalho bom é que tem hipótese. Nem assim, não é isso, tá, pessoal? Tem trabalho que não... Tanto é que a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, que tem trabalho que tem hipótese, tem trabalho que não tem hipótese, né? Tem trabalhos que, por exemplo, assim, um taxonomista, né, que descobre uma espécie nova e ele vai descrever essa espécie. Esse trabalho não precisa necessariamente de uma hipótese, e é importante a gente ter esse registro dessa espécie, né? Mas essa espécie depois ela pode ser utilizada para pensar hipóteses dentro da sistemática, né? Por exemplo, uma pessoa da anatomia vegetal que descobre uma nova glândula numa planta. Então, o que ele vai fazer quando ele descobre essa glândula, ele vai descrever, ele vai fotografar, ele vai expor, vai descrever essa glândula. Talvez depois possa alguém vir com a hipótese, por exemplo, se aquela glândula está relacionada com a eficiência da polinização por ela produzir algum tipo de substância que atrai polinizadores, né? Então, observe que nem toda pesquisa é necessária hipótese, e ela não perde seu mérito por isso, tá? Ela é tão importante quanto uma pesquisa que não tem hipótese. Nós precisamos de conhecimento básico, muitas vezes até para pensar as nossas hipóteses, né? Então, uma hipótese, ela sempre vai abordar associações de variáveis ou interferências de variáveis, né? O que seria associações de variáveis? Então, eu tenho aqui no gráfico, né, ó, o eixo x e o eixo y. E aí, quando eu vejo formando essa reta aqui, eu estou falando que A está associada a B. Por quê? Se, né, altera x, também vai alterar y, né? Então isso nós chamamos de associação. Quando a alteração de uma variável ocasiona, a gente consegue visualizar uma variação aqui nessa outra variável. Então isso nós falamos de associação. Agora, o que seria a de interferência? Seria o mecanismo que opera aqui, né, que ocasiona essa mudança. Por exemplo, aqui poderia ser, tá aqui esses números, poderia ser biomassa de plantas. E aqui poderia ser, só um exemplo, tá, pessoal? Luminosidade, né? E nós temos um mecanismo lá da fotossíntese que explica isso aqui. Explicaria essa relação, só que, obviamente, não é dessa forma, né? Que ela se torna assíntota, né? Ou seja, ela tende a ficar estabilizada na fotossíntese, mas é só para exemplificar.
mas o mecanismo de fotossíntese explica isso, né? Que essa associação de X e Y, no caso, produção de biomassa e temperatura, aqui temperatura e produção de biomassa, tem um mecanismo que se explique isso, né? Então, isso são chamados as hipóteses de inferência. Então, a associação é quando só quero ver se uma variável ela também altera o seu valor em função da outra, né? Ou por interferências, quando eu tento explicar o que motivou, né, por meio de mecanismos, essa variação. Aí você tem toda a teoria da fotossíntese que explica essas variações, né? Então, deu para perceber que hipóteses elas vão estabelecer uma relação de causa e efeito, né? Então, o que são causas? As causas são esses processos, esses mecanismos que eu acabei de mencionar no caso da fotossíntese, né? Então, todo o processo, né, aquele mecanismo que determina a produção, né, que é a fotossíntese, né, o produto líquido lá da fotossíntese, ela é o que nós chamamos de causa, né, os processos, o mecanismo. E o efeito é o que eu observei, ou seja, a produção de biomassa, né, temperatura e biomassa, né, esses são como que a temperatura ela está associada com a biomassa. Então, são os meus resultados. Isso seria o que nós estamos tentando, pensa numa hipótese. Então, quando eu estou pensando numa hipótese, eu tenho que ter uma causa, ou seja, e eu tenho que ter um efeito. Lembra um pouco aquilo que eu falei sobre variável dependente e independente, né? Se quem assistiu a aula, volte lá e assiste, quem não assistiu, que vai ter uma explicação de variável dependente e independente, que é mais ou menos o que está aqui, né? Os preceitos filosóficos aqui da hipótese, tudo bem? Então, é importante lembrar, então, retorno novamente, que nem toda hipótese, ela tem nem toda pesquisa necessariamente tem uma hipótese, né? Então, o que a gente tem que entender agora, o que é uma inferência, né? É uma conclusão que é derivada de premissas, de observação. Então, é muito comum os pesquisadores, quando estão redigindo a sua discussão, ele pode falar, é possível inferir, né? O que ele quer dizer? É possível ter a conclusão, mas ele tira a conclusão com base em quê? Nos dados que eles obteve, né? Que é as observações, que são os dados. É possível inferir, né, que aconteceu isso e isso, que a minha hipótese ela é aceita, ou é possível inferir que a minha hipótese não se sustenta com base nas minhas observações, né? Então, inferências são conclusões que são feitas, né, ou premissas que são feitas com base nas minhas observações, né? E nossas observações, elas podem, que nós temos em campo lá, essas observações que eu tive, essas conclusões que eu tive, elas podem gerar, né, sugerir novas hipóteses, né? Por isso que aí tem aquele velho ditado que nenhuma pesquisa é infinita. Por quê? Porque as minhas conclusões de uma pesquisa, elas podem levar à formação e sugerir novas hipóteses. Mas muitas vezes também eu não preciso ir a campo para pensar hipótese. Muitas vezes já existe um conteúdo já disponível na literatura que permite, né, eu ler aquela literatura já disponível e pensar em hipótese. Eu posso ir a campo, né, eu posso estar, por meio das minhas observações, pensar hipótese, mas eu também posso por meio de leituras de material já disponível, né? Então, essas teorias geralmente são feitas por meio de predições de modelos já existentes. Então, um exemplo aqui, por exemplo, eu poderia pegar essa teoria de biogeografia de ilha e pegar só uma parte da teoria, né? Ela é um pouco mais complexa, mas eu peguei só aqui para resumir, né? Falando que fala que ilhas, por exemplo, que ilhas maiores ela tem mais espécies, né, do que as ilhas menores. Eu poderia pensar isso, eu poderia estar trabalhando com fragmentos e pensar assim, fragmentos maiores, ele pode ter mais espécies do que os fragmentos menores. E posso tentar, né, verificar isso. Outra coisa testar isso, montar um experimento de campo e testar isso, né? Outra coisa que a teoria traz, por exemplo, é que a distância entre os fragmentos está relacionada com a composição de espécies. Ou seja, quem é mais próximo tem uma composição mais similar. E quem é mais distante tem composições de espécies distintas, né? Mas quem é mais distante? Dá para testar isso? Eu posso levantar uma teoria, eu posso pegar essa teoria e transformar em uma hipótese para o meu trabalho, usando a base que essas teorias podem me suportar, e fazer teste de campos, por exemplo, certo? Então,
isso seria, então, as inferências eu faço com base nos meus dados. E os meus dados, né, essas inferências que eu faço, eles permitem eu aceitar ou negar a minha hipótese. Essas hipóteses podem ser feitas por dados de observação de campos ou por dados que já tem na literatura, como, por exemplo, o exemplo da teoria de biogeografia de ilha que eu mencionei. Tá? Agora, uma hipótese, pessoal, ela deve ser testável. Tá? Ela tem que ter a possibilidade, né, quando eu elaboro uma hipótese, tem que ser possível de obter dados ou observações, né, que são meus resultados, que eu possa, por meio delas, identificar a causa e o efeito. Tá? Eu tenho que saber se a variável x ela é associada uma com a outra ou se essa associação se dá por meio de interferência. Né? Aquilo que eu falei logo atrás. E essa teste, né, essa hipótese também, ao identificar essa causa e efeito, ela tem que permitir eu rejeitar ou aceitar a minha hipótese. Né? Então, não tem como pensar em elaborações de hipótese. Eu estou falando aqui no caso de ecologia. Óbvio que tem áreas da ciência, tá, pessoal, que fazem hipóteses que não é tão simples de serem testadas como que nós estamos argumentando aqui. Mas, como o canal aqui ele é mais voltado para biologia, para os alunos que querem trabalhar ecologia, né? E também para alunos que queiram também assistir a aula e tentar aplicar na sua área de trabalho. Então, essa fala é mais direcionada nesse sentido, tá? Então, o que pode acontecer então? Eu observei meus resultados, identifiquei essa causa e efeito, eu posso aceitar e rejeitar essa hipótese. Mas, no final, aceitando ou rejeitando essa hipótese, eu posso dar a possibilidade das pessoas de questionarem a minha hipótese, seja ela sendo rejeitada, sendo ela sendo aceita. E aí, então, gerar novas predições. Né? Então, as predições é uma coisa que é importante. Por que é importante você ter predição? O que é predição? É uma possível explicação da sua hipótese. Né? Então, novas predições talvez são novas tentativas de explicar ou negar a sua hipótese. Mas quando eu tenho predições, elas ajudam a manter o foco das coletas. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, está trabalhando com formiga. Aí está no campo, aí passa uma borboleta. Aí ele perde o foco da coleta dele, da formiga para ficar olhando a borboleta. Né? Geralmente isso acontece demais em campo. Né? E aí acaba você perdendo algum detalhe, alguma coisa, porque a borboleta ali passou. Né? Às vezes é necessário você ter as premissas muito claras na sua cabeça, né, para que você possa coletar dados e focar e direcionar. E também, assim, você quer trabalhar com formiga, às vezes você já tem premissas, por exemplo, você acha que a quantidade de serrapilheira no solo, quanto mais serrapilheira no solo, você tem uma maior diversidade de riqueza de espécies de formiga. Aí depois você olha, aí você começa a prestar, mas eu acho que a cobertura da copa também, a distância da borda também. Aí você começa a pensar mil e uma coisa. E assim, se o foco do seu estudo não é a serrapilheira e você queira, né, incluir todas essas variáveis, então volte e repense o seu trabalho, tudo bem? É o conselho que eu dou. E aí nós temos um exemplo bem clássico que é o da seleção natural, né? Que é um mecanismo o Darwin ele falava sobre ele explicava que havia possibilidade dessa herança, né, das características do pai serem passadas para o filho e também os processos de mudança de um estado do caráter, mas ele não tinha mecanismos, né, para poder testar isso. Isso só começa a aparecer lá com os experimentos de genética de Mendel, né? Principalmente Mendel, que vem com aqueles experimentos de ervilha e começam a aparecer as plausíveis explicações para os mecanismos de transmissão genética, né? De herança genética. Então, observe, mas a teoria do Darwin é extremamente robusta, mas ele não conseguia explicá-la, né? Como um todo. E é só para a gente entender que ele apresenta parte do problema, né, para falar da questão de gerar novas premissas, né? E com base nessa que o Darwin apresentou, surgem novas premissas, e isso não significa que o seu trabalho está errado, né? Mas às vezes ele precisaria de um complemento maior, né, para entendê-lo como um todo. E as pesquisas futuras, eles trazem essas explicações. No caso, hoje, a seleção natural ela é muito mais robusta,
né, para entender a evolução hoje é muito mais robusto do que na época do Darwin, né, entender os mecanismos de evolução. Então, quando a gente vai elaborar uma hipótese, a gente tem que pensar que nós temos o método científico, né, pessoal? Então, o método científico, ele vai utilizar de técnicas, né, para a gente decidir quais hipóteses nós iremos testar e com base em que predições e observações, tá? Então, eu vou chegar lá, eu vou usar o método lógico científico, né, para escolher as minhas hipóteses. E com base nessas hipóteses eu vou estabelecer premissas e vou observar e tentar, né, obter minhas observações, que são meus dados, e tentar observar se as predições que eu propus para explicar a minha hipótese são aceitáveis ou são errôneas, certo? Aí nós temos aqui o raciocínio científico, né? Então, o raciocínio científico ele vai me permitir, né, que a gente pensar a inferência. Como que a gente pode pensar, né, nos processos de inferências ou de associações de dados, de variáveis, por meio dos dados ou modelos que eu consigo produzir, né? Então, quando eu vou pensar no raciocínio científico, eu tenho uma hipótese. Como que eu posso, e tenho as minhas predições, como que eu posso, por meio dos meus dados, fornecer informações que eu consiga contrapor as minhas predições ou aceitar as minhas predições para explicações da minha hipótese, né? Então isso é importante, né? O método científico e o raciocínio científico. Então, dentro da perspectiva do raciocínio científico, a gente vai observar que nós temos a dedução. O que é dedução? Quando a gente vai de um campo geral, de uma observação geral, e vai para um campo específico, né, para uma conclusão específica. Eu tenho premissas muito gerais e eu vou chegar às conclusões bem específicas. Então, por exemplo, ó, todas as formigas do Piauí, que é o estado que eu moro, são do gênero Myrmica, né? Todas as espécies, eu tenho essa informação. Isso é a minha primeira premissa. Eu amostrei esta formiga no Piauí. Tá, ó. Então eu tenho uma premissa, assim, a segunda premissa, observe que elas são bem gerais. Aí eu concluo, né? Logo, esta formiga amostrada no Piauí é do gênero Myrmica, né? Então, observem que as duas primeiras são premissas e a última é uma conclusão que foi tomada com base nas duas premissas. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se as duas premissas são verdadeiras, né? Logo, a minha conclusão é verdadeira, tá? Se, por exemplo, chegar aqui no Piauí, tem uma lista de todas as formigas do Piauí. Tem 50 espécies de formiga no Piauí. Todas são do gênero Myrmica. Se eu amostrei uma formiga no Piauí, obviamente ela vai ser do gênero Myrmica, né? Então, observem que eu parti de um pressuposto muito geral, que foi as formigas do estado do Piauí. Aí eu tive uma amostra, que foi a minha amostra da pesquisa, né? E eu concluí para o todo, né? Para uma situação muito específica, que é a minha área de estudo, que com aquela informação que eu peguei na minha área de estudo, né? Que aquela formiga que eu mostrei é do gênero Myrmica, mesmo sem nem identificar com base nas premissas anteriores, tá certo? Então, se as duas premissas são verdadeiras, logo a conclusão será verdadeira, tudo bem? Isso é uma forma de trabalhar por meio de dedução, tá? Isso é a forma de raciocínio científico, né, quando eu penso em dedução. Aí eu tenho aqui também, pessoal, a indução. A indução é o contrário, ela vai do campo específico para o geral, certo? Então, como isso acontece? Ó? Vamos lá, vamos olhar aqui. Ó. Todas estas 50 formigas são do gênero Myrmica. Então, eu tenho uma amostra, tá, pessoal? Eu fiz uma amostragem e eu vi que todas aquelas 50 morfotipos que eu coletei são do gênero Myrmica. Aí eu vou falar para o pessoal, todas estas formigas foram amostradas no Piauí. Então, eu saí de uma coisa específica, que foi a minha amostra, e aí eu estou jogando para o Piauí. Agora, né, eu vou falar bem assim, a minha conclusão. Logo, todas as formigas do Piauí são do gênero Myrmica. Vocês conseguiram ver a diferença, né?
O outro, ele falou que coletou no estado do Piauí. E que ele falou que todas as formigas do Piauí são do gênero Myrmica. E ele coletou uma espécie do gênero Myrmica. Logo, ele chega à conclusão, né, a mesma conclusão, porém por vias diferentes. Então aqui nós temos duas premissas e uma conclusão, certo? Agora, existe um problema aqui, né? Ó. Se as duas premissas são verdadeiras, a conclusão pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Por quê? Porque eu estou tomando a conclusão com base na minha amostra. Então, se a minha amostra for pequena, a possibilidade de eu errar nas minhas premissas aumentam, né? Se as minhas conclusões elas são, se as minhas amostras são grandes, as possibilidades de eu errar nas minhas premissas também diminui. Então a minha conclusão vai depender do quê? Do tamanho da minha amostra no método indutivo, né? Então, quando eu trabalho com indução, o tamanho da amostra ela vai ser muito importante para você determinar, né, responder às suas premissas e com base nessas premissas você chegar às suas conclusões, né? Então, poucos dados, né, como você está partindo de um específico, que são o seu conjunto de dados, e aí você fala que tudo aquilo, pode ser que você simplesmente coletou num fragmento e só tinha aquele gênero. Se você for em outro, pode ser que alguém faça uma coleta em outro fragmento e ache outros gêneros, entenderam? Então por isso que, se você ampliar a sua amostra, ocorre a possibilidade de você amostrar outros gêneros, tudo bem? Então a indução, pessoal, ela começa com observação inicial, né? Que é o pesquisador, pode ser por meio de leituras ou pode ser observação de campos, né? Como eu já expliquei. Então ele sugere as hipóteses, né? Pode ser uma, duas, né? Mas geralmente ele vai propor uma hipótese. Essa hipótese vai gerar as predições, que são as possíveis explicações para aquela hipótese, tá? E aí o pesquisador vai para o campo e vai observar, obter os dados. Ele vai fazer as coletas dos dados. Aí eu já expliquei, né, lá atrás os métodos de coleta, né? Isso aí já está explicado. Por isso que você é importante vir assistindo as aulas para compreender o todo aqui no que nós estamos apresentando, tá? Aí, olha só o que acontece, pessoal. Com essas novas observações que ele teve, né? Que ele criou uma hipótese, tentou explicar ela por meio do conhecimento que o pesquisador já tem. Ele busca os dados, ele cria novas visões sobre aquelas situações, que são as novas observações. Aí, com esses dados que ele coletou agora, ele vai confrontar com as suas predições. Aí o que ele vai pensar? As novas observações que ele conseguiu adequam às predições? Elas explicam a sua predição? Não. Então o que eu obti de dado não é suficiente para aceitar a explicação, a predição que eu propus. Então eu tenho que voltar lá e modificar a minha hipótese. Então notem que aqui no método indutivo eu consigo ir modificando a hipótese e testar de novo. Eu posso modificar a minha hipótese com base nos dados que eu obtive em campo. Não é legal fazer isso, mas tem gente que faz, né? Agora, se é possível esses dados aceitar a minha predição, então a hipótese é aceita e a verdade é aceita, tá? Então, uma coisa que é interessante aqui no método de indução é que você pode, por meio dessas observações, alterar a sua hipótese e testar de novo, tá, pessoal? Eu já tenho os dados, eu posso adequar a minha hipótese e tentar testar de novo. Isso é o que acontece aqui. E muitas vezes isso é feito em algumas pesquisas, tá? Mas isso é um método de indução, tudo bem? Aí nós temos aqui, pessoal, duas vantagens no método indutivo, que ela evidencia a íntima relação entre dados e teorias, né? Porque você está testando a relação de A com B ou a interferência de A em B. E aí você pode construir e modificar hipóteses com base no conhecimento que você teve. Isso que eu acabei de falar para vocês. Vocês podem ir mudando a hipótese e testando, né? Agora, a grande desvantagem é que ele considera somente uma hipótese inicial, né? Diferente do próximo método que nós vamos observar à frente, que ele considera mais de uma hipótese. Então, se eu começar com a minha hipótese errada, vai dar errado, né? Então, se eu não faço uma boa hipótese, vai dar errado no final.
tudo bem? Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que hipótese é uma coisa meio chata de fazer. O pessoal pensa que é fácil de fazer hipótese, não é fácil. Uma hipótese legal, inteligente, que é possível de testar, ver causa e efeito, né? E gerar novas premissas futuras, não é tão fácil assim de ser feito. Mas, no caso do método indutivo, uma das grandes vantagens por considerar uma hipótese só, se eu testei essa hipótese errada, eu tenho que ir lá modificar a hipótese e testar de novo. Se deu errado, eu vou lá e testo de novo. Aí tem que ficar esse ciclo fazendo isso aí. Tudo bem? Bom, aí nós temos aqui o método hipotético dedutivo. O que é um método hipotético dedutivo, né? Nós começamos fazendo observações, né? Começa por observações. Essas observações iniciais, né? Elas precisam propor múltiplas hipóteses. Então, ou seja, o que difere lá do método indutivo? É que lá nós trabalhamos com uma única hipótese. Aqui nós podemos ter hipóteses múltiplas. Eu posso ter mais de 3, 4 hipóteses para essa situação, tá? Eu posso apresentar as premissas. Aí, para cada hipótese dela, vai ter uma premissa, tá? Se eu tenho 5 hipóteses, para cada hipótese eu vou ter uma possível explicação, ou seja, uma possível premissa que o pesquisador estabelece. E essa, como eu acabei de falar, essa premissa tem que ser apresentada para cada hipótese. Tudo bem? Então, o objetivo do método não é aceitar a hipótese, tá, pessoal? É falsear as hipóteses. Porque como eu tenho por exemplo, mais de uma hipótese, posso ter 4, 5, eu vou tentar achar aquela que não é verdadeira, tá? As falsas. Eu vou tentar achar as hipóteses que não condiz com a minha predição, tá? Então esse método ele nunca confirma a hipótese. Ele aceita a hipótese que resistiu ao falseamento, né? Então aquela hipótese que eu testo a hipótese A, testo a B, testo a C, e aí eu acho uma hipótese que ela está de acordo com o que eu apresentei, com a premissa que eu apresentei, então ela resistiu ao meu teste de falsear a verdade, né? Então, neste caso, esse método ele parte do pressuposto de falsear as hipóteses, não de tentar ver se ela é verdade, se ela é absoluta, como é no método indutivo, né? Aqui não, aqui nós levantamos hipótese e aí nós testamos verificar se elas são falsas ou verdadeiras. É muito comum isso na biologia, né? Um método hipotético dedutivo. Quando você está lendo trabalho científico, o pesquisador propõe várias hipóteses, né? Tem 3, 4 hipóteses lá no final para ele testar no trabalho dele, né? Geralmente não é só uma hipótese, geralmente eles trazem 3, 4 ou 5 hipóteses para testar e explicar o que ele está tentando fazer no seu conjunto, com o seu conjunto de dados, né? Então, olha só, pessoal, então eu tenho a minha observação inicial, assim como lá no método indutivo, né? Aí eu vou criar hipóteses, né? Então eu tenho a hipótese A, B, C, D. Por exemplo, assim, tá, pessoal? Na teoria de biogeografia de ilha, eu acho que a distância não influencia na riqueza de espécies. Eu acho que, aí eu posso colocar aqui, eu acho que os fragmentos menores têm menor quantidade de espécies. Eu acho que, por exemplo, a similaridade entre os fragmentos, ela está relacionada com a proximidade, né? Tanto a similaridade e o número de espécies. E aí eu vou fazendo as minhas hipóteses, tá vendo? Eu estou gerando hipóteses. Então aqui eu falei que maiores têm mais. Aí o que eu já estou colocando aqui? Aí eu tento explicar por quê, né? Por que eu acho que fragmentos maiores têm mais espécies? Porque é a questão da relação espécie-área. Quanto maior a área, maior a espécie. Relação espécie-área. Isso está bem já definido na teoria. Por que eu acho que os fragmentos menores têm menos espécies? Pelo mesmo motivo, né? Relação espécie-área. Os fragmentos maiores têm mais heterogeneidade, têm mais recurso, podem ter mais espécies, né? Por que eu acho, por exemplo, que a distância influencia? Aí está relacionado com o processo de dispersão, né? Eu posso colocar alguma teoria aqui, uma predição relacionada à dispersão. Tá vendo? Então, cada um desses tem uma predição. Tudo bem? Bom, aí eu faço as minhas observações de campo, obtenho dados, e aí o que eu vou fazer, pessoal? Ver se essas observações que eu tive, elas vão explicar ou não as minhas predições, né? Quais dessas predições que eu levantei aqui podem ser explicadas
pelas minhas observações. Olha como é diferente. Lá eu só tinha uma hipótese, aqui eu tenho 4 hipóteses, 4 premissas, e com base nessas observações eu vou verificar se é possível, qual é verdadeira, qual dessas hipóteses são verdadeiras e quais são falsas. Aí o que eu vou pensar, né? Eu consigo falsear, os meus dados eles são possíveis de falsear, não, de explicar, de não explicar, né, as minhas predições. Se eu falar que ele não explica, né, se esses dados não explicam a minha predição, aí eu vou fazer novas observações, novas coletas de campo e vou tentar falsear novamente essas hipóteses. Eu vou tentar buscar novamente, ver se entre essas hipóteses que eu levantei, né, olha só, se entre essas hipóteses que eu levantei existe uma que é verdadeira e quais são falsas, tá? Agora, se eu falar assim, olha, dessas 4 predições, dessas hipóteses que eu fiz, teve uma que eu não consegui falsear. Nesse caso aqui, eu consegui falsear todas. Tá vendo? Ó? Você conseguiu falsear? Consegui. Então, volta de novo, coleta e observa. Agora, nessa condição aqui, teve uma hipótese que não foi falseada. Né? Olha aqui, ó. Essa foi falseada, essa foi falseada. O que significa ser falseada? Ela não... os dados que eu coletei não estão de acordo com a minha predição. Né? Agora, essa aqui, os dados que eu coloquei, sustentam a minha hipótese. Tá? Então, neste caso aqui, houve um múltiplo falseamento e teve uma falha, porque eu não consegui falsear essa. Por mais que eu tentei falsear, né, eu consegui falsear essa, e consegui falsear essa, consegui falsear essa. Mas você estava, pô, Rodrigo, mas você está tentando negar a sua hipótese? Sim, eu estou tentando negar ela. Porque mesmo tentando negar, se eu tento negar uma verdade e tentando negar ela aparece, não tem aquela história lá, né? Mentira tem perna curta, é mais ou menos isso. Se é verdade aquela relação e eu tento falsear e eu não consigo, obviamente, né, ela é uma verdade. E essa verdade passa a ser aceita. Lembrando, né, que neste caso aqui, nós estamos tentando, não é aceitar a hipótese, nós estamos tentando mostrar qual das hipóteses não foi possível falsear. Né? Eu aceito essa hipótese, né, diante das observações que eu tenho. Então, observe que ela difere do método indutivo, porque ela tem, né, várias hipóteses, tem várias premissas, e aí, por meio das observações, eu verifico se foi possível falsear as hipóteses, e aquelas que não foi possível de falseamento são tidas como verdade. Tudo bem? Então, isso aqui é o método hipotético dedutivo. Bom, aí nós temos aqui, pessoal, duas vantagens do método hipotético dedutivo. Ele vai forçar a comparação de múltiplas hipóteses. Então, entendeu? Eu não vou comparar só uma hipótese igual no método dedutivo. Aqui eu posso comparar várias, como eu mostrei para vocês, né? E destaca as diferenças preditivas. E aí eu tenho que ter, isso vai cobrar mais do pesquisador, né? Pensar mais, se eu tenho mais hipóteses, eu tenho que pensar mais possíveis explicações. Então, a possibilidade de eu conseguir trazer uma hipótese que não seja possível de falseamento é grande, né? Porque eu estou trazendo várias possibilidades de explicar, eu estou trazendo várias hipóteses para explicar um determinado evento e estou trazendo diferentes explicações que podem explicar aquele evento. Tudo bem? Bom, aí tem duas desvantagens aqui que nós vamos trazer, né? Nem sempre, que aí é o grande problema que eu sei que vocês estão perguntando, e se eu não consigo fazer muitas espécies porque não tem na teoria e por mais que eu vou para campo, eu não consigo pensar mais de uma hipótese. Isso acontece, tá, pessoal? Isso é uma desvantagem do método. Eu sei que vocês devem estar agoniados nesse momento aí, né? Mas isso é uma desvantagem do método. Às vezes não dá para aplicar esse método porque você não consegue, ou não tem a possibilidade de gerar mais uma hipótese. Aí você volta lá para o método indutivo, tá? Mas geralmente é possível pensar mais de uma hipótese. Mesmo tendo múltiplas hipóteses, aqui que é o grande problema, que eu sei que você, quando vai mandar lá para o seu orientador, né, mas tá meio estranho, eu não consegui entender o que você quis dizer, né? Porque muitas vezes você consegue fazer, o método exige pelo menos umas 5, 6 hipóteses. Eu vou fazer 5, 6 hipóteses.
Aí o que você faz? Você vai lá e testa e todas as hipóteses foram falseadas. Então esse método ele só vai funcionar se dentre as hipóteses que você vai falsear, uma alternativa for verdadeira. Né? Se pelo menos uma alternativa não for possível de falseamento. Aí esse método funciona. Entenderam, gente? Então você pegou lá 5... Porque o método que exige mais de uma hipótese, você ir lá 4, 5, sei lá, né? E aí, só que você fez por fazer, que você não encontrou o dado na literatura, você não conseguiu por meio das suas observações de campo, e talvez não exista, né, a possibilidade de criar mais de uma hipótese, e aí você fez só para poder usar o método hipotético dedutivo, né? Então pode incorrer em erro, porque se você não tem definido bem as suas hipóteses, e não tem dentro dessas hipóteses a alternativa verdadeira, esse método não vai funcionar, tudo bem? Então, o método, quando a gente leva em considerações, né, sobre o método indutivo e o método hipotético dedutivo, a gente vai fechando aqui a nossa apresentação de hoje, né, nosso bate-papo de hoje. O método indutivo ele pode começar com a hipótese incorreta e chegar a conclusões corretas, né, por meio de modificação das hipóteses, né? Então você testou uma hipótese, não deu certo, muda ela, né, e vê se dá certo. Deu, aí deu, pô, então eu modifiquei a minha hipótese, então eu cheguei a conclusões interessantes por meio de modificações da minha hipótese. Agora, no método indutivo, caso a hipótese correta não esteja na alternativa, o método não funciona, certo? Eu não posso ficar mudando a hipótese. Eu tenho que coletar novas informações e testando aquelas hipóteses. Agora, um problema no método indutivo, pessoal, é que tem pesquisador que cria hipótese de estimação, né? Eu tive alunos, né? Já vi pessoas que eu já ajudei na estatística, de eu tentar apresentar, mostrar uma outra forma de ver os dados e a pessoa não conseguir e ter uma resistência muito grande, porque eu sempre falo, é legal você mostrar os dados para outra pessoa, porque ela pode ver os dados de outra forma, enxergar outras possibilidades de analisar ele e até dar mais consistência para responder as suas hipóteses. Já tive alunos, já tive colegas que veio pedir ajuda, que não aceitam e não conseguem enxergar outras possibilidades de enxergar os dados por ter uma hipótese ou ter um entendimento muito estimado sobre um determinado evento. Tá? Tome cuidado que o método indutivo é muito comum ele fazer isso. Tá? Então, eu consigo lá no método indutivo comparar um conjunto de dados a uma hipótese. Agora, no método hipotético dedutivo é o contrário. Eu comparo um conjunto de dados com múltiplas hipóteses. Né? Ali eu vou pegar, sei lá, 10 variáveis, né? E vou comparar, testar uma hipótese só. Ali eu posso testar 5, 6. Então existe essa diferença. Tudo bem? Agora, uma coisa que é comum, não sei se vocês prestaram atenção, que ambos vão enfatizar no final, mesmo o método indutivo e hipotético dedutivo, eles sempre vão enfatizar a hipótese correta, né? As que são verdadeiras. As falsas, eles eliminam, né? Tanto no hipotético, no indutivo, como no hipotético dedutivo. Ambos enfatizam somente a hipótese correta, né? Ah, mas, Rodrigo, e se no meu caso, eu testei uma hipótese e eu achava que ia dar uma coisa e deu outra. Ou seja, eu achava que a minha hipótese foi verdadeira e ela foi falsa. Pô, se esse falseamento for trazer uma contribuição para a ciência, é interessante publicá-lo, né? Agora, se é uma coisa já óbvia, né, que já está explicado, que já está na literatura, que todo mundo já está careca de saber, talvez faltou um pouco mais de traquejo de pensar uma hipótese um pouco mais elaborada, né? Agora, quando aquele falseamento trouxe talvez uma informação que ainda não está na literatura, talvez é interessante você manter esse falseamento e explicá-lo. Agora, se já é uma coisa esperada, que é negar, né? Por exemplo, geralmente sempre é comum, quanto maior a área, maior o número de espécies. Às vezes a gente só faz por complementação, o praxe ali da pesquisa. Mas geralmente pode ser que já seja tão óbvio isso que não precisa, talvez, ficar batendo em cima disso aí. Talvez você só faz para corroborar em alguma etapa seguinte do seu trabalho, mas talvez isso não traga informação nova. Que geralmente as hipóteses, elas no final, lembre-se, né, elas têm que gerar a possibilidade de novas premissas, né, gerar novas informações, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que eu tenha contribuído. Espero que a aula, esse bate-papo tenha contribuído, né? Eu tenho dito, tente assistir todas as aulas, que isso vai contribuir para a sua formação, tudo bem?
Bom, na próxima eu vou dar, na próxima sexta-feira eu vou fazer um vídeo dando continuidade de hipótese, mas falando mais numa perspectiva estatística. Hoje eu trouxe mais uma abordagem mais filosófica, né, para a gente entender, né, como que funciona essa estatística, né, esses levantamentos de hipótese, quando a gente vai pensar isso estatisticamente. Beleza, galera? Boa noite para vocês, bom descanso e bom final de semana. Grande abraço.